Bom dia a todos. Prazer estarmos juntos mais uma vez, com fins a continuarmos nossas meditações em Filemon. Então, se você pode, abra comigo em Filemon, capítulo único. Há 2 domingos atrás, nós abrimos, então, um parênteses na nossa série de exposições em Colossenses e passamos a tratar de uma epístola escrita no mesmo período, sob as mesmas circunstâncias, envolvendo as mesmas pessoas e também o mesmo local, qual seja a epístola de Paulo a Filemon. Passamos pelo início da epístola, domingo passado tivemos a segunda mensagem e, pois bem, hoje chegamos à última mensagem da série em Filemon. Filemon, capítulo único, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Irmãos, que passagem valiosa para nós. Mas, com valiosa, nós podemos achar estranho quando olhamos para esse texto, porque parece um texto tão estranho. Como nós podemos achar aplicações práticas e achar algo pertinente à nossa vida num texto que trata sobre saudações finais de uma carta, citando o nome de pessoas estranhas, alguns nomes muito diferentes do que nós estamos acostumados, por sinal, e basicamente fechando a epístola? Como isso pode, de fato, ser algo pertinente, aplicável para nós? O que é que esse texto tem a nos comunicar? Pois bem, independente do que seja, veja, esta é a palavra de Deus. E não é por qualquer razão que Paulo fecha a epístola dessa maneira. E eu chamo a atenção dos irmãos de dificuldades que nós temos enquanto seres humanos a várias coisas. Frequentemente, Deus fala aos nossos corações de diferentes formas e nós temos certas dificuldades de entender. Nós podemos imaginar, por exemplo, uma pessoa que nasce cega. Deve ser muito doloroso nascer cego. Deve ser muito doloroso você nascer sem qualquer visão. Deve ser muito doloroso você nascer e não conseguir enxergar a luz. A luz vai aparecer na sua frente, você não vai conseguir ver. Grandes prodígios vão acontecer ao seu redor e você não vai enxergar. Mas com ainda mais doloroso seria uma pessoa nascer não somente cega, mas também sem audição. Imagina só, uma pessoa que não vê e também não ouve. Uma pessoa que não enxerga e não escuta qualquer coisa. Grandes prodígios vão acontecer e ela não vai ver. Grandes coisas vão acontecer e ela não vai escutar. Deus vai falar, talvez, a essa pessoa de diferentes formas e ela vai ser incapaz de ver e ouvir. Mas, como ainda mais doloroso seria uma pessoa que nasce cega e também não ouve e também não sente. Imagine, uma pessoa que não vê, não ouve e não sente nada, não tem tato e não tem olfato. Uma pessoa sem sentidos. Uma pessoa que ao mesmo tempo existe, mas não existe. Quão doloroso deve ser uma pessoa existir, mas não ter qualquer sentido que permita ter contato com o mundo criado. Quão doloroso deve ser uma existência assim, que ao mesmo tempo é uma existência tão quebrada e dolorida. Mas e se essa existência for a realidade por detrás de todo o coração quebrado, caído e corrompido pelo pecado? E se de fato o pecado for tão amargo, tão vil, tão execrável, tão doloroso, tão maldito, a ponto de nos tirar totalmente a visão, a audição, e nos fazer não ter qualquer contato com a realidade criada. E se o pecado ele for tão vil,
tão maldito a ponto de Deus resplandecer diariamente a sua luz ao nosso redor e nós não enxergarmos por conta do pecado? E se Deus diariamente falar ao nosso coração e nós, de fato, nos recusarmos a ouvir por conta do pecado? Irmãos, não existe nada mais maldito, nada mais perverso, nada mais manchado e maculado do que o pecado. Ele nos cega, ele nos tira a visão. Nós temos visão, mas ao mesmo tempo não temos. Nós ouvimos, mas ao mesmo tempo não ouvimos. É doloroso. O pecado cega e mancha e escurece todas as coisas. E é difícil pensar sobre essas coisas, porque no final das contas, todos nós relutamos contra essa cegueira que habita em cada um de nós, essa falta de audição que habita cada um de nós. Deus fala, mas nós não ouvimos. Deus se manifesta, mas nós não vemos. E até o que vemos é extremamente parcial, por conta do pecado que habita em nós. É por isso que Filemão se torna tão relevante. Porque Filemão é uma epístola estranha. Uma epístola que do início ao fim fala de um assunto difícil de se falar. Filemão é uma epístola que trata sobre obediência. Mas como pode uma criatura das trevas, como nós, sem visão, sem ouvir, sem sentir por causa do pecado, de fato possa obedecer? Como pode alguém tão condenável, tão miserável como nós, ser capaz de obedecer a Deus? Como pode alguém assim como nós, tão corruptos, a ser capaz, de alguma forma mirabolante, orquestrada por Deus, ser capaz de assim, ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra? É por isso que Filemão se torna relevante para nós. É por isso que esse texto que nós lemos se torna relevante para nós, porque trata, sobretudo, sobre obediência. Na primeira mensagem dessa série, nós tratamos sobre perdão. Nós vimos que perdão é algo muito difícil. E perdão é precisamente o que Paulo, que escreve essa carta, estava exortando Filemão, que recebe essa carta, a fazer. Paulo estava exortando Filemão a perdoar Onésimo, sendo que Onésimo era um escravo que tinha causado graves danos ao seu senhor, um escravo que não somente tinha causado graves danos, mas tinha também manchado a reputação de seu senhor fugindo. Um escravo que não era convertido e que mais atrapalhava do que ajudava. Um escravo chamado Onésimo, que era inútil aos olhos de Filemão. É a essa pessoa que Paulo chama Filemão a perdoar. Mas no segundo sermão nós vimos que Paulo vai adiante. Nós vimos que Paulo ali também chama Filemão a ter comunhão com Onésimo. Ir além, mas ter comunhão também. Porque, pasmem, agora Onésimo, ele não era mais inútil. Não, ele era extremamente útil. Porque ele tinha sido alcançado por Deus. Agora ele não era mais cego, mas ele tinha sido alcançado pela graça que é em Cristo. E agora ele se tornou um servo obediente de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo queria o consigo. Que grande mudança nós vemos na vida de Onésimo. Mas agora, depois de termos refletido sobre as dificuldades envoltas no perdão e na comunhão, porque não é nada fácil nós perdoarmos alguém que fez graves danos à nossa vida. Nós chegamos à última mensagem, à última passagem. Queremos refletir sobre obediência. Veja que irônico o versículo 21 no final das contas. Porque está escrito assim, Paulo diz, certo como estou da sua obediência. O que o apóstolo está dizendo aqui é que ele está absolutamente certo, que não tem dúvidas de que Filemão vai de fato obedecer o que ele está pedindo. Isto é, perdoar Onésimo, ter comunhão com Onésimo. Paulo está dizendo, Filemão, eu não tenho dúvidas de que você vai de fato fazer isso. Mas como assim? Você pode não ter dúvidas? Se Filemão, ele era um pecador também. Ele era um miserável pecador como nós somos também. E no final das contas, o que Paulo pede é algo muito difícil. Perdoar é difícil. Inclusive, perdoar alguém que lhe causou danos enormes. Isso é algo muito complicado. Primeira lição que nós podemos extrair desse texto é, sim, obedecer é possível pela graça que há em Deus. Filemão foi alcançado pela graça. Não há muito tempo atrás, Filemão era um gentio. Filemão era alguém que vivia nas trevas. Filemão era um pagão.
E agora nós vemos, ele foi alcançado pelo Evangelho. E não somente ele foi alcançado pelo Evangelho, mas sua família também foi. Paulo inicia a carta a Filemão dizendo que, na verdade, a família de Filemão, Arquipo, seu filho, Áfia, sua esposa, se tornaram grandes bênçãos na vida da igreja de Colossos. Então veja que grande dádiva e prodígio Deus fez na vida de Filemão. Filemão foi alcançado pela graça. Filemão foi transformado pelo Evangelho. Filemão não era alguém mais cego, mas agora ele podia ver a luz da glória de Deus manifesta em Jesus Cristo. E agora ele podia obedecer a Deus. Nesse sentido, Paulo não está confiando na força que há em Filemão, quando exorta ou quando diz que está certo da sua obediência. Mas Paulo está convicto de que Deus é poderoso e de que a graça de Deus é eficaz e de que a graça de Deus supera todas as barreiras que nós colocamos para obedecê-lo. Sim, Paulo está confiando na graça poderosa que Deus possui em alcançar o nosso coração, em nos tirar do breu da escuridão e nos fazer servos obedientes do Senhor. Então veja que grande obra Deus fez pela graça na vida de Filemão. E não somente na vida de Filemão, na vida de Onésimo também. Porque Onésimo também, agora nós sabemos, foi alcançado pela graça. Onésimo foi alcançado pelo Evangelho. E Onésimo foi alcançado pelo Evangelho no momento mais improvável, quando ele fugia do seu Senhor em pecado, depois de ter causado graves danos ao seu Senhor. Mas mesmo o mal que Onésimo causou, Deus retribuiu em bem, usando essas circunstâncias extremamente negativas, para que Onésimo pudesse vir, ouvir o Evangelho e ser alcançado pela graça que há em Deus. Então veja que grande dádiva, que grande graça alcançou Onésimo, de modo a transformá-lo e a fazê-lo obedecer. De modo a transformar totalmente o seu coração caído e quebrado, que era tão vil a ponto de causar danos ao seu Senhor, deixar tudo para trás e fugir. É esse coração tão vil que Deus transforma. Quão poderosa é a graça que há em Deus. Quão eficaz é a graça que transforma. Em Colossenses 4, no versículo 7, inclusive, nós vemos um breve relato do que Onésimo se tornou. Onésimo se tornou um servo fiel, que servia a igreja de Deus. E naquela passagem é escrito assim, Paulo escreve assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão, amado fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão de vocês. Com ele, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Veja, Onésimo, esse é o mesmo Onésimo dessa carta. Esse é o Onésimo que tinha causado danos ao seu Senhor. Esse é o Onésimo que tinha deixado tudo para trás e ferido miseravelmente o seu Senhor. Mas agora ele se tornou um servo obediente de Deus. E nós podemos questionar, será que existe algo de especial em Onésimo para que ele viesse a obedecer? Será que existe algo de especial em Filemão para que ele, não somente ele, mas sua família toda, se tornasse uma grande bênção à igreja de Colossos? Não, certamente não. Não havia nada de especial em Filemão ou Onésimo ou mesmo em sua família. Mas a graça de Deus é poderosa e alcançou, quer o coração de Filemão, quer o coração de Onésimo. E a grande boa notícia é que essa graça preciosa está disponível a nós hoje. Porque Cristo, o Cordeiro de Deus, perfeito, obedeceu perfeitamente a lei que nós fomos incapazes de cumprir. Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio em nosso favor, obedeceu perfeitamente aquilo que nós fomos incapazes de obedecer. E porque Cristo obedeceu, se entregou na cruz e levou a ira que nós deveríamos levar agora, por meio do Espírito que habita dentro de nós, nós também podemos obedecer a Deus. Nós não podemos apenas ser ouvintes, mas também podemos hoje ser alcançados pelo Evangelho e obedecer o Evangelho. Porque Deus é poderoso, não somente para nos apresentar as boas novas como algo belo, mas também a aplicar as boas novas que são belas aos nossos corações e transformar toda a mancha que o pecado causou em nossas almas
quão poderoso é Deus, que manifesta o seu poder hoje através de Cristo. Nós, muitas vezes, ficamos sem esperança em meio às nossas lutas diárias. Não era fácil, por exemplo, como já nos tratamos aqui nessa série, para Filemão perdoar. Era algo realmente doloroso. E Filemão possivelmente guardou memórias, talvez por toda a vida, dos danos que Onésimo causou. Contudo, perdão é uma escolha. E essa escolha, que é o perdão, se torna possível, não pela força que existe em nós, mas pela graça que há em Deus. E por mais que nós venhamos a relutar com pensamentos de mágoa, ainda pela vida, nós podemos lutar contra esses sentimentos de mágoa e escolher, pela graça, não alimentar tais mágoas. Por mais que a nossa memória não seja apagada, por mais que nós tenhamos que lidar com pensamentos de traumas até o fim de nossa existência terrena aqui, nós podemos receber graça para lidarmos de um modo sábio com tais pensamentos e lutar contra esses pensamentos pela graça que há disponível em Cristo Jesus. É por isso que pela graça nós também temos o grande privilégio e dádiva de lutarmos contra hábitos escravizadores. É por isso que uma pessoa viciada em entorpecentes, viciada em vícios perversos que corrompem a alma e o pensamento, pode, pela graça, ser liberta dos seus padrões pecaminosos. Não por conta da força que existe dentro de nós. Olhe para dentro de si e você não vai encontrar nada, absolutamente nada. Mas por conta da graça e do poder de Deus, manifesta em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Mas tudo bem, não é difícil, ou melhor, não é fácil obedecer. Não é fácil obedecer, mesmo enquanto cristão. Não é fácil obedecer, mesmo alcançado pela graça. Não é fácil obedecer, mesmo ouvindo o Evangelho. É duro, não é? Nós lutamos todos os dias em obedecer. Nós clamamos a Deus, Senhor, me ajuda, não tenho forças para obedecer. Nós insistimos em oração, Senhor, quão difícil é obedecer. E frequentemente nós olhamos para trás e vimos quedas terríveis. Não acredito, Senhor, falhei mais uma vez. É horrível caminhar com o coração quebrado, caído, que, mesmo alcançado pelo Evangelho, ainda tem uma visão tão limitada de quem Deus é. Todos nós somos assim. Existe uma história de uma família que viveu no período da Segunda Guerra Mundial. Eles viviam na Holanda. Corrie ten Boom era uma jovem que tinha uma família cujos familiares abrigaram judeus em sua casa na Holanda no período da Segunda Guerra Mundial. Aqueles judeus estavam sendo perseguidos e aquela família, Corrie e sua família, abrigaram vários judeus em sua casa. Pois bem, Corrie e sua irmã, Betsy, elas foram presas pelo campo de concentração e passaram a sofrer miseravelmente naquele campo de concentração. E ali padeceram muito. Inclusive, Corrie teve de ver a sua própria irmã, Betsy, ser torturada diversas vezes e, no final das contas, morrer, dado as diversas torturas que sofreu dos guardas do campo de concentração. Corrie viu isso com seus próprios olhos e aquilo marcou de uma vez por todas a sua vida. Mas Corrie, ela tinha sido alcançada pelo Evangelho. E após sair do campo de concentração, pois pela graça de Deus, Corrie conseguiu sair em vida do campo de concentração, ela passou a dar diversas palestras ao redor do mundo. E tem um caso específico que marcou definitivamente a vida de Corrie. Em 1947, ainda no curso da guerra, ela deu uma palestra na Alemanha. E ela falou de tudo o que tinha sofrido ali naquele campo de concentração, de tudo o que tinha visto e como tinha superado aquilo pela graça que há em Deus. E ela usou uma frase emblemática, que Deus jogou todos os nossos pecados no fundo do mar, em Cristo. E no final da palestra, um homem foi falar com ela e cumprimentar a Corrie pela palestra que havia ouvido, dizendo que muito grato a Deus pelo que ela tinha proferido, que aquilo tinha falado profundamente ao seu coração. Acontece que Corrie reconheceu aquele homem. Aquele homem havia sido um guarda no campo de concentração onde Betsy, a irmã de Corrie, havia morrido.
E Corey escreve, naquele momento ela relutou em perdoar. Naquele momento ela relutou em estender a mão, cumprimentar e responder àquele homem. Ela teve uma grande crise por alguns minutos. Mas Corey escreve, após esses minutos de crise, ela perdoou aquele homem e desfrutou de uma experiência que nunca tinha tido antes, de uma visão do amor de Deus que nunca tinha tido antes. Então Corey foi instrumento de Deus para, naquele momento, responder às indagações daquele guarda, dentre as quais a grande questão: será que um guarda que afligiu tantos no campo de concentração pode ainda assim ser salvo? E Corey teve a grande oportunidade de dizer: sim, pela graça você pode ser salvo. Veja que não foi fácil para Corey perdoar aquele homem. Ela relutou por um momento. Ela era crente, alcançada pela graça. E ela teve uns momentos de crise. Ela parou, pensou: o que eu faço agora, Senhor? Será que não tem uma maneira de fugir dessa situação, sem que eu precise necessariamente cumprimentar, falar, responder as indagações tão traumáticas e lembrar de tudo isso? Mas em Deus existe graça. E Deus concedeu graça a Corey, para que ela pudesse perdoar, obedecer a Deus e ser instrumento de Deus para proclamar o evangelho. Aquele guarda que tinha, inclusive, torturado a sua irmã. Irmãos, pela graça, e somente pela graça, nós podemos obedecer a Deus. Essa é a primeira lição. A segunda lição que nós podemos extrair do texto de hoje é que obediência é possível somente em comunhão. Não porque a graça não seja suficiente, mas porque o Deus da graça utiliza-se da comunhão para manifestar a sua graça poderosa. Veja que Paulo, ele diz na segunda metade, ou melhor, no versículo 22, ele diz assim: ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. E essa é uma excelente forma de se encerrar uma carta, porque Paulo está dando esperança àqueles irmãos. Aqueles irmãos oravam dia a dia para que Paulo lhes fosse de fato restituído. E Paulo se alegrava na comunhão daqueles irmãos. Paulo se alegrava em ter esperança de que um dia ele pudesse ser liberto daquela prisão, pudesse novamente visitar irmãos como os irmãos de Colossos e ter momentos de comunhão. Era isso que fazia o coração de Paulo ainda se mover e ter esperança e ter fôlego. A esperança de ainda poder sair dali e ter momentos de comunhão com os irmãos. E Paulo escreve aqui no versículo 22 que é muito possível, com base nas orações dos irmãos, que, de fato, Paulo, seja restituído àqueles irmãos de Colossos. Veja que Paulo está sendo animado e vigorado aqui pela comunhão. E pela comunhão ele está sendo exortado ou encorajado a obedecer. E ele vai além. No versículo 23, por exemplo, ele cita uma série de irmãos. Ele cita Epáfras, que tinha sido, inclusive, o irmão que tinha pregado, possivelmente, pela primeira vez em Colossos. Epáfras é citado no versículo 7 e 8 do capítulo 1 de Colossenses, e é dito assim: isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a você, esse é o ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Veja que Epáfras, que tinha plantado a igreja em Colossos, agora estava com Paulo na prisão, como seu prisioneiro, estava encorajando o apóstolo Paulo. Veja que a comunhão é um dos grandes instrumentos utilizados por Deus para motivar o apóstolo Paulo a obedecer. A esperança de ser restituído a Colossos, sim, mas também aqueles irmãos que estavam ao seu redor, dentre os quais Epáfras, que tinha sido o plantador da igreja em Colossos. E ele cita outros irmãos, Marcos, que possivelmente é o João Marcos, citado no livro de Atos, participa da primeira viagem missionária do apóstolo. Cita também Aristarco, que é citado pelo menos 2 vezes também no livro de Atos, como sempre encorajando o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Cita também Demas, que até esse momento aqui era um servo obediente de Deus. Cita Lucas, que era um médico amado, escritor de Atos, escritor do Evangelho de Lucas. Então veja, esses irmãos alentavam o coração de Paulo, consolavam o coração de Paulo. E se
Paulo estivesse sozinho, possivelmente há muito, ele teria desfalecido, mas o Deus da graça utiliza-se da comunhão para encorajar o coração do apóstolo. E não somente encorajar o coração do apóstolo Paulo. Paulo está utilizando todos esses irmãos aqui, na verdade, para encorajar o próprio Filemão, no final das contas. E quando Paulo diz que ele será restituído, é claro que ele é encorajado também por isso, mas ele está querendo encorajar Filemão. Veja, Filemão, apesar dos graves danos, apesar de tudo que você sofreu, apesar de todas as dores, todos os sofrimentos e amarguras, temos uma boa notícia: Deus escuta as nossas orações. E vocês oram para que eu seja restituído a vocês. E Deus ouviu a oração de vocês, e no tempo certo eu serei restituído. Veja, Paulo cita esses outros irmãos também para encorajar Filemão. Porque Filemão podia muito bem se lembrar dos seus momentos com Epáfras na cidade de Colossos. Certamente, Filemão ouviu muito de Epáfras, que foi um instrumento tão fiel ali nas mãos de Deus em Colossos. Se lembrar daqueles momentos juntos. Se lembrar que Deus é poderoso para ouvir as orações. E ai de Filemão, se ele estivesse sozinho, se ele não estivesse numa comunidade de irmãos, se ele não estivesse sendo encorajado por outros a obedecer a Deus. Irmãos, nós definitivamente não conseguimos obedecer a Deus sozinhos. Nós não conseguimos obedecer a Deus indo para um deserto e vivendo como um monge solitário. Nós precisamos de outros ao nosso redor, nós precisamos de irmãos em Cristo que nos exortem a obedecer. Nós precisamos de irmãos em Cristo que nos aconselhem, que consolem os nossos corações, irmãos em Cristo que nos lembrem que nós ainda estamos caminhando e temos muito que amadurecer na vida cristã. Nós definitivamente não conseguimos obedecer a Deus sozinhos. E se nós dissemos que fomos alcançados pela graça de Deus, mas recusamos a comunhão ou não valorizamos a comunhão, nós certamente estamos desprezando a própria graça que Deus nos concedeu para obedecê-lo, pois a comunhão é um dos grandes instrumentos de Deus para que nós possamos obedecer a Ele. Deus não somente nos concede graça, Deus nos concede ferramentas que fluem da sua graça para que nós possamos utilizá-las e crescer em obediência, e comunhão é uma delas. E veja que o apóstolo Paulo, no versículo 22, ele coloca a única ordem da carta. Não existe nenhum outro imperativo em Filemão, além do imperativo do versículo 22. Em nenhum momento, Paulo obriga Filemão a obedecer. Em nenhum momento, Paulo obriga, em sua carta, a Filemão a cumprir o que Paulo está pedindo. Inclusive, no versículo 9, ele diz: prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora também prisioneiro de Cristo. Paulo não ordena a Filemão: faça isso ou você não viverá. Não. Paulo sabe que Filemão obedecerá pela graça que há em Deus. Mesmo no versículo 1, Paulo ele poderia ter se apresentado como um apóstolo, como ele costumeiramente o faz. Paulo, apóstolo de Cristo, ou Paulo, servo e apóstolo de Cristo Jesus, como ele corriqueiramente faz. Mas essa é a única epístola onde Paulo, já no versículo 1, se apresenta como prisioneiro. Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Veja que Paulo, em nenhum momento, ele apela para uma ordem na carta. Em nenhum momento ele está obrigando: Filemão, faça isso. Ou agora eu não serei mais seu amigo. Faça isso. Ou agora estou de relações cortadas com você. Não. Paulo faz uma exortação com base no amor. Filemão, obedeça pela graça, pela comunhão que nós temos. Pela graça que nós temos em Cristo. Pela graça que nós desfrutamos em nossa comunhão mútua. Mas no versículo 22 nós temos um imperativo. No versículo 22 nós temos uma ordem. E é engraçado que essa ordem seja algo tão positivo assim, numa carta tão difícil. Na verdade, a ordem que Paulo está dando é como se ele dissesse assim: Filemão, aceite o meu presente. Filemão, prepare um lugar para mim. Filemão, aceite essa grande dádiva. Filemão, no final das contas,
é agraciado pela dádiva que há em Deus, é agraciado pela dádiva que há na comunhão com os irmãos, é agraciado com a dádiva da hospitalidade. Veja, que grandes dádivas Deus concede a Filemon. Que grandes dádivas Deus nos concede também em Cristo hoje. Que grandes presentes nós temos em Cristo hoje. Sim, nós podemos obedecer pela graça, em comunhão, pois Deus nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade em Cristo Jesus. Deus, o Deus bendito, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Deus, o Deus da graça, tem nos alcançado com as maiores dádivas que Ele poderia nos dar. E pela graça, com o coração transformado agora, nós podemos obedecer. Obedecer não como uma obrigação, como uma lei que nós temos de fazer, mas por amor a Ele mesmo. Pois a graça de Deus é tão poderosa a ponto de não somente nos apresentar o Evangelho, mas cativar o nosso coração de um modo tal que o nosso coração, de fato, ame a Deus. O nosso coração, que outrora andava longe, em caminhos tortuosos, agora pode ser cativado pela graça, de modo a amar a Deus, de um modo genuíno. Que grande dádiva Deus nos concede. E Ele faz isso por sua graça e através da comunhão. E em comunhão, nós também temos uma grande dádiva, um grande presente que Deus nos concede, que é a dádiva da hospitalidade. É justamente essa dádiva que Paulo está chamando Filemon a exercer aqui, quando ele diz: prepare-me um lugar. Veja, eu vou ser restituído a vocês, eu que estou preso agora, serei restituído a vocês. Que grande dádiva é a dádiva da hospitalidade. Porque exercendo hospitalidade aos irmãos, nós, na verdade, estamos fazendo um bem ao nosso próprio coração. Porque à medida que recebemos outros irmãos, o próprio Deus fala ao nosso coração e nos exorta a obedecer, porque nós não conseguimos obedecer sozinhos. E Deus nos dá dádivas, dentre as quais a dádiva da hospitalidade, para que, recebendo irmãos, nós possamos ser encorajados pelo Evangelho e ouvir a voz de Deus através de outros também. Mas muitas vezes nós rejeitamos as dádivas de Deus. Imagine, se você recebe essa carta da parte do apóstolo Paulo, exortando você a preparar um lugar para ele, você diz: não, Paulo, eu não quero preparar um lugar para você. Eu não quero exercer essa dádiva, esse presente que Deus está me concedendo através de você. Eu não quero isso. Veladamente, é isso que nós fazemos quando nós negligenciamos a hospitalidade. Veladamente, é isso que nós fazemos quando nós nos distanciamos uns dos outros enquanto igreja. Veladamente, é isso que nós fazemos quando somos omissos em nos aproximar uns dos outros enquanto igreja. Quando nos limitamos tão somente a eventos formais da igreja e durante o curso da semana sequer lembramos que igreja de fato existe. É isso, rejeitar uma grande dádiva de Deus, que nós, no final das contas, fazemos quando nós nos afastamos uns dos outros. É isso que nós fazemos quando, mesmo muitas vezes, morando próximos uns dos outros, estando próximos dos outros, numa cidade pequena uns dos outros, morando às vezes do lado uns dos outros, nós não nos reunimos uns com os outros. Porque nós não entendemos ainda quão preciosa é a comunhão, quão cara foi a comunhão para Deus e quão poderosa é essa ferramenta que Deus nos concede. Nós, muitas vezes, recorremos a outras ferramentas. Buscamos compartilhar as nossas aflições, os nossos medos, ansiedades, a outros, às vezes, que sequer são crentes. E rejeitamos o nosso irmão, que muitas vezes está ao nosso lado. Nós rejeitamos a dádiva da hospitalidade, rejeitamos a dádiva da comunhão. Nós muitas vezes pensamos assim: não, eu não vou receber o irmão X ou Y. Primeiro eu vou esperar que ele venha a mim e receba a mim em sua casa. Mas, irmãos, se nós entendemos que hospitalidade por si só é uma dádiva, por que nós rejeitaríamos a dádiva que Deus nos dá de receber outros? De ter comunhão com os outros? De buscar Cristo andando juntos, uns com os outros, e não apenas em reuniões formais da igreja? Por que nós desprezamos tanto a comunhão
sendo que essa é uma dádiva tão grande de Deus. Não é à toa que nós tenhamos tanta dificuldade em obedecer a Deus. Porque se nós nos distanciamos uns dos outros, nós estamos veladamente, como já foi dito também, desprezando a graça de Deus, desprezando o dom de Deus que nós temos em Cristo. Cristo chamou um povo eleito, uma nação de sacerdotes, e não pessoas sozinhas a andarem cada um em seu canto, mas chamou um povo a andar unido e de mãos dadas, caminhando rumo à Nova Jerusalém. E a grande questão é, nós temos apreciado essa dádiva de Deus ou nós temos desprezado os presentes valiosos que Deus nos concede? A obediência, ela reverbera para toda a eternidade, no final das contas. A obediência, ela tem ecos, não somente em nossa vida, mas em todo ao nosso redor. Quando, apesar de ser difícil exercer, muitas vezes, ao que Deus nos chama a fazer, nós, mesmo assim, obedecemos, isso reverbera e tem ecos muito profundos. Me vem à mente a história da Operação Alca, que foi um projeto missionário que visou evangelizar alguns índios americanos. E foram 5 missionários nessa missão, dentre os quais um chamado Nate Saint. E esses missionários, todos os 5, inclusive Nate, eles foram mortos pelos índios. Eles foram mortos naquela tentativa de evangelizar os índios. Todos os 5 foram martirizados por sua fé. E eles deixaram famílias, mulheres, filhos que prantearam a sua dor, que choraram muito. E eles podiam, essas esposas e esses filhos, inclusive, se questionar: Senhor, veja, eles estavam obedecendo a tua ordem. O Senhor os chamou a serem missionários naquele local. Eles estavam fazendo algo tão digno. Por que o Senhor concede um fim tão mau a esses homens? Porque, mesmo em obediência, eles acabaram assim, mortos. E nós aqui, hoje, sofrendo com a morte deles. Aquelas esposas, agora viúvas, podiam se questionar por conta disso. Mas Nate, esse missionário, que foi um dos 5 missionários da Operação Alca, ele tinha um filho chamado Steve. E Steve, ele escreve um livro a respeito da história da Operação Alca. E ele narra o impacto que a sua mãe, viúva, teve sobre a sua própria vida. E tem um trecho do livro onde Steve, ele fala de como a sua mãe reagiu àquela situação. Steve, ele diz: segui o exemplo de minha mãe e das outras 4 viúvas. Nunca, em momento algum, as ouvi, ao menos insinuar, que Deus tivesse cometido um engano, ou que os maridos tivessem cometido um engano. Veja, aquelas viúvas, elas resolveram obedecer. Elas obedeceram a Deus e perdoaram. Elas confiaram e puseram a sua confiança na soberania de Deus. Elas escolheram não se revoltar contra Deus, mas descansar na soberania do Deus Altíssimo. E aquela obediência reverberou para além de sua vida, impactou inclusive os seus filhos. Tanto é que Steve escreve sobre sua mãe aqui. Veja quão preciosa é a dádiva da obediência. Talvez a melhor forma de ensinar pessoas a obedecerem seja obedecendo você mesmo hoje, ouvindo a voz de Deus hoje, cumprindo a vontade de Deus em sua vida hoje. E podemos nos lembrar que em Deus existe graça por causa de Cristo. Filemão teria certamente sido esquecido pelo tempo caso não fosse marcado pela obediência. Mas Filemão é uma carta que reverbera pelos séculos, porque obediência caracteriza cada um dos versículos desse livro, dessa pequena epístola. E nós podemos lembrar que a obediência a que Filemão estava sendo chamado a fazer, a realizar, nos remete a uma obediência maior, qual seja a obediência do próprio Cristo.
Cristo não mediu esforços para obedecer à vontade de Deus, para nos salvar. Cristo não mediu esforços para morrer na cruz, se entregar em nosso lugar. Cristo não mediu esforços para levar o peso de toda a ira que nós merecíamos carregar, para que hoje, pela fé, nós possamos ser justificados pela graça. E por meio da obediência de Cristo, pela graça que há por meio de Jesus, pelo Espírito Santo que agora habita dentro de nós, hoje nós podemos obedecer a Deus. Hoje nós podemos não olhar para nós mesmos, mas podemos olhar para a graça e para o poder de Deus manifesto em Cristo. Saber que Ele é poderoso, não somente para nos alcançar, mas também para nos fazer servos obedientes de Deus. Que nós possamos confiar nessa graça. Que nós possamos celebrar as dádivas de Deus, a comunhão dos santos. E caminhar rumo à Nova Jerusalém, como servos obedientes do Deus Altíssimo. Amém? Vamos orar juntos?